apresentar para vocês como você pode criar sua etiqueta e pedir pelo site, tá? Na nossa ferramenta de edição. Então, visitando o nosso site malagabi.com, você vai ver logo na página principal essa opção, personalize agora. Então, clicando aqui, você vai direto para o nosso editor, tá? Então, com o editor aberto, você vai ver que a primeira coisa que ele vai te mostrar são as opções que a gente tem disponíveis aqui de formato e tamanho. Então aqui do lado esquerdo eu tenho um filtro que eu posso até selecionar o formato, por exemplo, para ficar mais fácil a visualização. Então eu tenho quadrado, borda, retangular, oval e por aí vai, né? Oval, ovalada, retangular, por aí vai. Então, eu vou pegar um modelo qualquer aqui, um tamanho, vou pegar essa retangular 4,5 por 1,5, passo o mouse em cima, ele vai me dar a opção de selecionar, eu vou clicar. Então, a partir de agora, eu já estou na minha ferramenta de edição. Então, aqui do lado esquerdo, a parte central é o desenho, onde a gente vai visualizar e editar. Do lado esquerdo, a gente tem nossas opções e ferramentas e os objetos que a gente pode utilizar. No caso, a gente pode usar texto, algumas formas que a gente já deixou disponíveis para você, que são os desenhos. A parte de camadas, quando a gente tiver esses objetos no desenho, a gente consegue gerenciar eles por aqui, a gente vai ver isso. Eu já tenho alguns modelos que você pode iniciar a partir dele. Então, se você passa o mouse em cima desse card, tem no canto superior direito de cada um, tem um i. Se você passa o mouse em cima desse i, você vai ver uma prévia dessa amostra, tá? Desse modelo, tá? Aqui na última opção, a gente tem as opções do produto em si. Então, a gente tem a parte de cores e material, né? Que você vai escolher. Você vai reparar que ele vai te mostrar já na cor e na textura do material, por exemplo, né? Aqui você tem a quantidade que você vai solicitar, as opções de acabamento, no caso, furo e tracejado, né? Com ou sem tracejado, 2, 4 ou sem furos. E aqui embaixo você tem a opção da fórmula de cálculo de preço, para você ter uma ideia de quanto está saindo o valor unitário. Então, por exemplo, nesse kit com 50 unidades, para esse produto, 4,5 por 5, 4,5 por 1,5, desculpa, deixa eu voltar aqui, o zoom, 4,5 por 1,5, a gente tem, nesse formato, por exemplo, então vamos lá, aqui para esse produto, por exemplo, 4,5 por 1,5, para 50 unidades, o valor vai ser R$ 55,00. Se você clicar aqui na fórmula de cálculo de preço, você vai ver que o preço unitário está R$ 1,10, tá? Esse é o valor unitário. Se a gente mudar a quantidade aqui, por exemplo, para 250, você vai ver que o valor já mudou e o valor unitário também vai mudar. Então, você vai pagar 80 centavos. Se a gente pedir, por exemplo, 500, o preço unitário é 75 centavos. Então, dependendo da quantidade que você solicitar, o valor unitário vai mudar. Bom, vamos usar o desenho. A gente já selecionou aqui o material, o formato. Eu posso alterar aqui, tá? Inclusive, se eu quiser, por exemplo, aqui mesmo já fazer essa alteração, eu posso. E a gente vai fazer isso durante a criação do desenho também. Então, iniciando, por exemplo, se você quiser iniciar a partir de um modelo que a gente dispõe aqui, você pode visualizar ele e clicar nesse item, ele vai carregar já para você essa arte dentro do layout que você selecionou, do tamanho e formato. Se, por exemplo, se você quiser mudar o formato, você pode vir aqui e selecionar novamente, por exemplo, um outro formato que você acha que fica melhor, tá? Isso aí é questão de necessidade e ver qual que melhor se adequa ao que você precisa. Bom, com um modelo selecionado, agora eu tenho objetos no meu desenho. Se eu for aqui na parte de camadas, você vai ver que eu tenho como selecionar eles por aqui. Eu posso, obviamente, selecionar o objeto
na tela de desenho. Posso selecionar pelas camadas. Eu tenho a opção de alterar a posição dele, né? Eu posso bloquear o objeto para que eu não possa movimentar ou selecionar ele sem querer. Então, por exemplo, se eu precisar mover esse objeto, eu vou ter que desbloquear ele, selecionar, e aí eu consigo mover, tá? O que mais que eu consigo fazer aqui? Dentro das camadas, você vai ver que você tem essa opção para excluir a camada, consequentemente, você vai excluir o objeto que está nessa camada. Você também pode, se você reparar, quando você clica, você tem essas opções nos cantos do objeto. Então, aqui é para excluir. Aqui eu consigo girar, eu consigo redimensionar e duplicar esse objeto, tá? Então, eu posso deletar por aqui, posso deletar pelas camadas ou usando o teclado com a tecla Delete, tá? Bom, agora eu vou fazer um desenho do zero, tá? A gente pode usar um modelo, como eu mostrei, mas eu quero começar do zero. Então, a gente pode, por exemplo, começar selecionando um desenho. Eu gosto desse novelo aqui, ó. Vou pegar esse novelo, vou fazer uns ajustes de tamanho, vou posicionar onde eu quero. E agora eu vou nas opções de texto. Vou procurar uma fonte que me agrada, por exemplo. Vou pegar essa aqui, ó. Eu gosto dela. E você viu que eu cliquei e ele já me trouxe aqui em cima, na barra de ferramentas, eu posso clicar e editar esse texto. Posso mudar o tamanho. E aqui a gente já vai mudar. Ateliê da Ana, por exemplo. Então, eu posso, aqui nessas opções, alterar também o espaço entre letras e o espaço entre linhas. Para você visualizar isso, o ideal é, obviamente, a gente ter um texto de 2 linhas. Então, você consegue ajustar aqui também. Bom, eu vou fazer os ajustes aqui que eu acho que vai ser interessante para o meu desenho, né? Com eles selecionados, eu posso arrastar, você vai reparar que tem uma linha pontilhada que vai me ajudar, é uma guia para alinhamento e centralização dos objetos. Então, eu seguindo, ela me trava aqui bem no centro da minha arte, tá? Bom, minha arte está pronta, é isso que eu quero, ok? Eu posso vir aqui, inclusive, depois eu posso até testar, por exemplo, com outro material, nessa arte com outra cor. Eu vou selecionar essa daqui, que é a que eu quero. A única coisa que eu vou mudar aqui no caso é a quantidade, eu quero uma quantidade maior, né? E aqui eu tenho uma funcionalidade que é bem interessante. A gente pode salvar esse desenho para usar numa próxima vez, para continuar a partir dele, fazer edição, ou deixar salvo simplesmente para poder reaproveitar no futuro. Então aqui em arquivo, a gente tem a opção de salvar em meus desenhos. Fazendo assim, você vai ter esse desenho salvo nos seus desenhos. Se você reparar, eu já tenho algumas artes criadas aqui, né? Inclusive essa que eu acabei de fazer às 14h19, tá? E eu posso, inclusive, alterar, selecionar essa daqui, por exemplo, que eu fiz mais cedo. Ou vou selecionar essa que eu acabei de salvar, que é ela que eu quero finalizar. Então, selecionei todas as opções, fiz aquela conferência básica. Agora, eu vou adicionar. Lembrando, a gente tem aqui a opção sem furo, 2 furos que são aplicados na lateral, 4 furos são aplicados nos cantos. Sem tracejado, você não vai ter um tracejado pontilhado em volta. Com tracejado, essa simulação branca aqui, na verdade, é um tracejado preto, da mesma cor que vai ser a gravação, tá? Isso aqui a gente põe para você saber onde você tem que desenhar, dentro dessa área. Então, essa é sua área de segurança, ok? Bom, explicado isso, conferido os itens, visto o preço, agora a gente só precisa adicionar ao carrinho. Adicionando o carrinho, você já vai ter uma informação falando que foi atualizado. Você pode ver os detalhes do carrinho ou até começar um novo produto. Você pode ter mais de uma etiqueta no mesmo pedido, tá?
Vou dar uma olhadinha aqui como que tá o nosso carrinho. Você vai ver que tem uma amostra do desenho que a gente fez, o material, a cor no caso, a quantidade, as opções que a gente selecionou. E aí a gente pode simplesmente finalizar o pedido por aqui ou aqui na parte superior também do nosso editor, no carrinho, você pode finalizar por aqui. Você vai reparar que agora a gente tem uma notícia aqui, ó. Atenção, imagem do desenho é apenas ilustrativo. A gravação a laser tem um tom diferente do apresentado no editor. Ao finalizar o pedido, você está de acordo. Bom, a cor da tela, obviamente, é diferente da cor da gravação a laser, né? Mas isso você pode dar uma olhada nas fotos dos produtos, você vai ver como que ele fica, né? A gravação final. Você vai marcar esse termo, vai finalizar agora. O nosso sistema vai subir essa imagem para o nosso servidor e vai te redirecionar para o carrinho. Agora no carrinho você vai adicionar um cupom, caso você tenha, calcular o frete baseado no seu CEP, ou conferir aqui os dados, ver se está tudo ok. Você vai ver aqui a data estimada para o envio. Isso aqui é até a data que vai ser produzido. Então, terminou a produção entre o dia 21 e 22, você ainda tem o prazo do correio de envio, né? Bom, se você precisar editar esses dados, você pode clicar aqui em Edit Design. Então, você vai voltar para o editor para selecionar as opções novamente, ou você já pode ir para a finalização da compra, né? Então, se você já tem um cadastro, por exemplo, no nosso site, você pode clicar aqui e preencher as informações que você já tem salvo, ou acessar com a sua conta do Google ou do Facebook. Logo mais, você vai ter a opção de fazer o login com o Facebook também. Se você também tiver um cupom, você pode adicionar ele aqui, na finalização, da mesma forma que você põe no carrinho, tá? Você vai preencher os dados, os dados de entrega também para calcular o frete. Se você tiver uma entrega diferente, um endereço de entrega diferente, você vai clicar aqui e vai informar os dados para entrega, tá? No meu caso aqui não. Preenchendo os dados, você vai ter uma opção aqui do frete, tá? Você vai selecionar qual que é o melhor para você e a forma de pagamento. Lembrando, a gente tem a opção para pagamento com cartão de crédito, né? Você pode pagar em algumas vezes, 12 vezes, depende do cartão, obviamente, do valor da compra. Você pode dividir de 3 a mais vezes. Você pode pagar no boleto, tá? E lembrando, aqui você tem a nossa política de privacidade e política de personalização. Também está disponível aqui no cabeçalho do nosso site. Eu aconselho vocês darem uma lida, dar uma olhada, ver os termos que a gente coloca nessa política. E se tiver tudo ok, acredito que sim, você vai simplesmente clicar aqui em concordo com a política de personalização e vai clicar em finalizar a compra. Bom, feito isso, após a aprovação de pagamento, tá? Confirmação do pagamento tanto no boleto como no cartão, o seu pedido já vai ser recebido e vai para a produção, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade no preenchimento ou na ferramenta, você pode chamar a gente aqui no WhatsApp, tá? Clica aqui, abre o nosso WhatsApp, conversa com a gente, ou vai na página de contato, aqui tem o nosso e-mail, tem um formulário, tem também o nosso WhatsApp, você pode preencher aqui e enviar para a gente, tá bom? Bom, é isso. Precisando de alguma coisa, é só chamar.